الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. صدق الله المولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Prezados irmãos, hoje é um dia cinzento para nós. Um dia negro será o dia da manhã, mas hoje é um dia cinzento para nós, tanto internamente, tanto externamente. Nós temos 3 masjid sagrados: Makkah Mukarrama, Inna awwala baytin wudi'a lin-nas, a primeira casa que Allah construiu na terra. Segunda casa que Allah construiu na terra foi Masjid Aqsa, que tem valor historicamente, islamicamente. E o terceiro lugar sagrado é Masjid Nabawi, em termos de construção. Em termos de valor, primeiro é Masjid al-Haram, Makkah, depois é Medina Munawwara, depois é Masjid Aqsa. Mas em termos de construção, primeiro é Masjid al-Haram, Makkah, depois é Masjid Aqsa, depois de muitos anos é que foi construído o Masjid Nabawi. Então, por que é que o Masjid Aqsa tem importância para nós? O Masjid Aqsa tem importância para nós porque o Mi'raj foi feito a partir de Masjid Aqsa para o céu, ascensão. Segundo, a maioria dos profetas nasceram na zona que nós chamamos de Constantinopla, ou nós chamamos de Médio Oriente, ou nós chamamos socialmente a Palestina, Iraque, Jordânia, Israel, Palestina. Isso tudo faz parte daquela zona de Palestina. E muitos profetas nasceram e faleceram naquela zona. Não há na história uma junção de todos os profetas num mesmo momento, como aconteceu no Mi'raj, que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liderou 124 mil profetas, liderou o Salat a 124 mil profetas. Não houve nunca uma junção de todos os profetas num só momento, a não ser na altura de Mi'raj, e foi esta ocasião que a junção nem foi no Masjid al-Haram, foi no Masjid Aqsa.
Depois, o nosso Qibla do Ummah do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam também durante muitos anos foi o Masjid Aqsa. Só depois que Allah subhanahu wa ta'ala ordenou ao Ummah do profeta sallallahu alaihi wasallam para virar e fazer o salat em direção do Kaaba. Portanto, até que vem no hadith, um hadith que é de admirar, que não há zona no Palestina, naquela zona toda, não há lugar em que não foi feito sijda. Eu fui naquela zona ver aquelas montanhas e tudo. O Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam está a dizer que não há lugar onde não foi feito sijda. Meus irmãos, antes de 1948, conforme todos os mapas, aquilo era conhecido por Palestina. Depois da Segunda Guerra Mundial, então, tinham que escolher uma zona para os judeus. Isto foi um grande complô mundial. Escolheram essa zona no meio de todos os países árabes. Todos os países muçulmanos, no meio deles, fizeram a fundação de um país chamado Israel. Um regime que comete todo tipo de atrocidades. Um regime que há 75 anos que é um regime fascista, é um regime opressor, um regime tormentador, um regime que não tem pena nem das crianças, nem dos velhos, nem das mulheres. Todo o povo da Palestina, tanto aqueles que estão na Cisjordânia ou aqueles que estão em Gaza, estão sujeitos diariamente a matança, a raptos, detenção ilegal e limpeza étnica. Meus irmãos, a ocupação por parte de Israel no direito internacional é ilegal. Todos nós sabemos. Os colonizadores estão a assumir os lugares sagrados como lugar deles. Para eles, não é só o lugar dos muçulmanos que eles estão a tomar poder. Eles estão a tomar poder nos todos os lugares do próprio cristianismo também. Uma parte boa do povo cristão está em Israel. Isa alayhi salatu wassalam nasceu naquele lugar. Maryam alayhi salatu wassalam nasceu naquele lugar. Maryam alayhi salatu wassalam foi enterrada naquele lugar. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. Sempre que Zacarias alayhi salatu wassalam entrava e ir ver Maryam alayhi salatu wassalam, apanhava comida, rizq ao lado dela, perguntava a ela, قال أنى لك هذا, de onde vem este rizq, esta comida que você está? Enquanto que eu fechei a porta por fora, como é que você tem este rizq aqui? قالت هو من عند الله. Ela respondia que isto é por parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Meus irmãos, o mundo está a ver em silêncio todas as atrocidades que estão a ser cometidas, sem nenhuma medida tomada por parte do mundo, nenhuma ação. Encoraja mais aos ocupadores para fazer o seu bem prazer, aquilo que acharem
cometer crimes, confiscar as casas, queimar as casas, rebentarem com os lares, fazerem deslocados as pessoas, tomar à força as terras sem nenhum barulho por parte do mundo. Hoje, aqueles que nós achávamos que podiam falar alguma coisa, tipo Turquia, tipo Arábia Saudita, que nós dissemos estão todos comprados, mas há certos que a gente tinha um valor. Nenhum muçulmano, nenhum país muçulmano, nem falar está a conseguir, nem mandar o seu exército está a conseguir. E nós estamos a esperar que a ajuda de Allah há de vir. A ajuda de Allah não há de vir. Allah não intervém, conforme eu já expliquei várias vezes. Allah não intervém nos assuntos do mundo. Não é só doar que é suficiente. Doar não é suficiente, ficar aqui, só ficar calado, vamos fazer doar, não é suficiente. Todo mundo está a fazer doar, no Meca estão a fazer doar, no Ramazan estão a fazer doar, no Beitullah estão a usar Qunut e Nazila no Fajr, mas não é suficiente, não chega. Se fosse isso, então os Afeganistão, os Mujahidins também só faziam doar, tiveram que fazer ação. Esta ação é necessária para a conquista. E esta conquista foi com o maior poder do mundo. Eles conseguiram lutar e conseguir com aquelas armas partidas. Mas com aquelas armas eles conseguiram conquistar o Afeganistão. Por quê? Porque a ajuda de Allah não é suficiente só com doar. É preciso mostrar ação. Depois é que vem a ajuda de Allah. Nós só estamos a querer fazer doar. Vamos fazer Qunut e Nazila e vamos esperar que Allah Ta'ala ajuda. Nunca ajuda de Allah de vir. Meus irmãos, uma vez que o Israel aumenta a sua ocupação, eles não vão ocupar, vocês não pensam, meus irmãos, isso se foi uma coisa combinada entre Hamas e Israel, a gente não sabe. Mas posso dizer uma coisa: se essas 24 horas que estão a ser anunciadas para esvaziar completamente uma boa parte de Gaza e para eles hoje têm que sair de lá para ir para outra margem, ficam a saber, aquele terreno nunca mais há de estar na mão de Gaza. Da maneira que fizeram nos outros lados, também a ocupação ilegal, aqui também vai ser uma ocupação ilegal. E depois há de vir a vez de Cisjordânia, West Bank. Depois há de vir todos aqueles países que estão à volta. Um por um vai ser começar caçado. Isto não vai parar assim. Cada um muçulmano, nós estamos a pensar, para não, alhamdulillah, nós estamos bem aqui. Nós estamos bem. Al-Muslimu lil-Muslimi kayadin wahid. Muçulmano para outro muçulmano é como uma mão. Se um dedo está a doer, toda a mão está a doer. Meus irmãos, isso não vai parar assim. A ocupação ilegal vai estar a olhos nus do mundo, porque o mundo já não tem medo do muçulmano, tem medo dos mujahidins. Vocês viram quando eles entraram, como aqueles judeus começaram a fugir de um lado para o outro. Durante 2 dias não conseguiram sair de casa. Até hoje não estão a sair de casa. Até hoje as lojas estão fechadas.
Quantos voos dos judeus nós vemos a fugir de Israel? Porque muçulmano não tem medo da morte, kafir tem medo da morte, judeu tem medo da morte, porque nós sabemos, se nós morrermos na causa de Allah, podemos ir no Jannat. Nós temos esse yakin. E quando você está no desespero, você não tem nada a perder. Se uma pessoa, com esses bombardeamentos, perdeu a mulher dele, perdeu os filhos dele, ele está sozinho, tem um casal ontem que estava a ver, perdeu 2 mulheres, filhos dos 2 casais, ele está sozinho, disse, o que é que tenho para perder se eu lutar no caminho? Não tem nada. É melhor eu também morrer do que estar vivo. Meus irmãos, nós hoje vemos que as leis internacionais, as resoluções internacionais, nenhuma é cumprida com Israel. O acordo do Oslo, o acordo de dois países, um lado Israel e o outro lado Palestina, nunca foi cumprido. Nunca será cumprido, porque não foi para ser cumprido. Para a aproximação do Qiyamah, isso tudo tem de acontecer, que toda essa zona tem de estar na mão deles. Nós podíamos ter ficado contentes no sábado, mas aquela nossa alegria é uma alegria temporária. Na segunda-feira mudou todo, aquela alegria, satisfação, tudo mudou. E vai mudar para pior, não vai mudar para melhor. Porque o massacre que vai acontecer nesses próximos dias vai ser uma limpeza total, clínica, limpeza étnica por completo. Meus irmãos, um povo constituído por 2.200.000 pessoas, que estão numa prisão aberta, que não estão cercados por grandes paredes à volta, que não podem sair de uma maneira de lá. A energia é controlada, a água é controlada, a gasolina é controlada, até a alimentação que entra em Gaza também é controlada. Não podem meter qualquer tipo de alimentação dentro de Gaza. Só pode meterem aquela alimentação que dá para eles sobreviver. Vitaminas, coisas importantes são proibidas de entrar. Eles estão a viver. Nós queremos, eu costumo dizer a mim próprio, eu estava a dizer outro dia aos alunos, está a dizer, nós todo dia fazemos dua, Allahumma rzuqna shahadata fi sabilik, ou Allah dá a morte a nós no caminho, teu caminho. Depois das vezes, faça-me mártir no teu caminho. Faça-me mártir no teu caminho. Com esta barriga grande, você o que vai lutar no caminho de Allah? Isto não é fácil, falar é fácil, dizer assim, Allah faz-me mártir. É fácil uma pessoa dizer assim, experimenta alguém tocar teu filho. Você logo vai começar a tremer. Você há de estar pronto para dar tudo por causa do teu filho. Isto é nosso imã. O que compara com o nosso imã? Aqueles que estão neste momento em todas essas dificuldades, mas estão a dizer que nós não vamos render. Podem não ter barba, podem não usar jubba, mas o imã deles não compara nem pouco com o imã daqueles que usam barba, têm barba, usam jubba, fazem 5 salatos, mas não pode comparar com o imã daqueles. Meus irmãos, a operação Tufão, que neste momento está a ocorrer, meus irmãos, isso foi uma desculpa para o Israel fazer aquilo que ele quer, tanto limpeza étnica, tanto ocupar aquele terreno que é chamado Gaza. E nem estamos a ver navios
da América, navios da França, até da Inglaterra, munições, tudo isso a entrar. Qual é o país muçulmano que está a fazer alguma coisa? Você chama agora a manifestação para amanhã, todos os muçulmanos já de ir. Acabou a manifestação. Fizemos grande manifestação. Animou, pá. Mais que isso, o que você está a fazer? Meus irmãos, o primeiro masjid é Masjid Haram, o segundo masjid é Masjid Aqsa, que foi feito 40 anos depois da construção de Masjid al-Haram. Meus irmãos, o regime da apartheid que neste momento está no Israel, eles querem destruir o Masjid Aqsa e construir lá o templo deles. Estão a fazer, já há anos estão a tentar partir, fazer ataques dentro do Masjid Haram. Como é que é possível? Vocês pensam que é fácil aquela gente? A gente hoje diz assim, não, quem provocou foi a Hamas que provocou. Não foi a Hamas que provocou. Aquilo é uma coisa sistemática que estão a fazer diariamente. Você entra no masjid, você está a fazer salat, de repente entram os soldados israelitas e matam numa sentada 70 pessoas ali, e não sei, centenas de pessoas ficam feridas. Vocês acham que isso é humano? Pessoas que vêm rezar no masjid e fazer isto? E nós estamos a dizer, matar Nasrullah, quando é que há de vir a ajuda de Allah? A ajuda de Allah não vem assim mesmo, meus irmãos. A ajuda de Allah não vem assim mesmo. Qatiluhum yu'adhibumullahu biaydikum. Luta com eles. Allah vai dar azab a eles através de vocês. Allah está a fazer isto tudo para saber quem são os crentes verdadeiros, quem são os munáfiques. Allah está a fazer a eles falarem aquilo que está a ira que eles têm dentro do coração deles. Nós, meus irmãos, nós estamos a pensar que isso só aconteceu, isto foi uma grande vitória. Isso não é grande vitória, nem de muçulmanos, nem de Palestina, nem de Hamas. País ao lado, Egito, você não pode entrar. País, este lado tem Cisjordânia, a Jordânia não pode entrar. Outro lado tem outro. Você não pode entrar em nenhum país muçulmano. Muçulmano não está deixando muçulmano entrar. E nós queremos Allahu Akbar. Isso não é assim, meus irmãos. A ajuda de Allah não vem assim. Meus irmãos, depois de 1967, o Israel intensificou as suas atrocidades, os seus crimes. A propaganda deles é muito forte. A limpeza étnica deles é muito forte. A propaganda de tal maneira que o opressor tornou-se vítima e a vítima tornou-se opressor. Da maneira que o mídia apresenta, como é que eles entraram na tua casa, o que é que fizeram, qual é o teu sentimento daqueles prisioneiros que estão na mão de Hamas, o que é que tu sentes, como é que tu estás a comer, julgar com o sentimento da pessoa. Mas aqueles que morrem diariamente
muçulmanos que morrem, palestinos que morrem, seja de que raça for, de que religião que forem que estão a morrer, não há nada a falar sobre eles. E não é um ano, há mais que 75 anos estamos nessa situação. Hoje são chamados terroristas. Esse governo que está neste momento aqui também era num momento chamado terrorista. Mas, na verdade, eram aqueles que queriam libertar Moçambique. Você há de ouvir muita coisa por parte deles. Allah Ta'ala está a dizer: وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا. Você há de ouvir muita coisa por parte deles contra nós. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. Vocês ter paciência, ter temor, isso é que é grande conquista. Meus irmãos, Afeganistão não foi conquistado só sentado. Todos esses países que falavam mal do Mujahideen, tudo. A dor que nós, como muçulmanos, especialmente os álims que tiveram desde 2001 até 2021, foi muito forte, meus irmãos. 20 anos nós a perguntar, Mata Nasrullah, por que Allah não ajudou os talibãs? Da maneira que no Uhud, Allah Ta'ala não ajudou, não estava ao lado dos muçulmanos para aprender, para dar lição, para mostrar tudo. Da mesma maneira, Allah fez isso com outros povos também. E isso não acaba aqui. Hoje é Afeganistão, amanhã será outro lado. Tudo isso, nós estamos a pensar, estamos a conversar. Um governante de um país muçulmano está a conversar com outro governante do país muçulmano. Mas na prática, o quê? Só um Qatar está a mandar comida, outro está a fazer troca de prisioneiros. Estamos a fazer qualquer coisa. Isso não é prática comum. Allah Ta'ala não age assim. Allah Ta'ala quer, ou você vai assim, aquilo que chama, vai ou racha. Uma pessoa ficar só parada, pensar que a ajuda de Allah há de vir, nunca há de vir. Meus irmãos, em 1994, houve grande revolução por parte dos judeus contra muçulmanos também. Isto estou a falar. Mas aquela é aquela terra que passa ali um rio, perto de Gaza, que vocês sabem que aquela água, que a Gaza tem rio, mas aquela água está toda infectada. Nem água eles podem beber. E aquela água, há de ser aquela água que Yajuj e Majuj, todo aquele povo de Yajuj e Majuj, há de acabar de beber aquela água um povo há de acabar de beber toda aquela água. Aquela água que está perto de Gaza tem uma profundidade de 43 metros. Mas aquele povo de Yajuj e Majuj, quando vive, há de beber aquela água e todo aquele rio há de ficar seco. E até pessoas já de perguntar, será que alguma vez aqui tinha água? Meus irmãos, a questão aqui é que nós estamos aqui em Moçambique. A questão aqui é o que é que nós devemos fazer. Nós, conforme eu disse, podemos rezar 2 rakats todos os dias. Podemos fazer duá
E nossos grandes álims, sempre, constantemente, há anos que eu assisto doá deles, o quê? A fazerem doá para a proteção do Masjid al-Haram, de Meca, Masjid al-Haram de Medina e do Masjid al-Aqsa. Mas quantos vídeos a gente não põe no status, trocamos áudios, vídeos, tudo isso, vemos aqueles duás de imãs da Haramain a fazer duá sobre Palestina no mês de Ramadã, a fazer duá e tudo. Qual é o resultado? Alguma coisa mudou? Por quê? Porque só 2 rakat e duá não é suficiente. Para nós, você querer continuar a fazer pecado e querer que Allah ajuda, não é possível. Você de um lado está a fazer pecado, do outro lado Allah ajuda. Porque, meus irmãos, fazer jihad e lutar no caminho de Allah e morrer é fácil. Para nós ainda é difícil. Mas se eu fazer agora um banhana, aquele forte, e dizer, vamos lá sair agora, vamos lá fazer isto, todos já devem estar prontos. Depois é cada arrefecer da noite, para o que é que fizemos? Já é tarde. Isto é fácil fazer. Mas acordar no Fajr é difícil. Porque aquele é jihad todos os dias. Quando o profeta sallallahu estava a voltar de uma guerra, estava a dizer, Raja'na min jihad al-asghari ila jihad al-akbar. Nós estamos a voltar de um jihad pequeno, estamos a ir para um jihad grande. Jihad grande é você deixar a sua loja e não fazer qaza namaz da Asr. Jihad é você estar a ver um negócio forte e você dizer, não, eu vou para o masjid, vou fazer salat em jamaat. Esse é que é jihad. Jihad, a gente diz assim, vamos morrer no caminho de Allah e tal. Você de um lado você está fazendo jihad, está dizendo Allahu Akbar. Do outro lado você está vendo aquela miúda que você fez o quê? Ziná com ela. Teus olhos baixam para baixo logo. Você não tem coragem. Você já sabe o que você fez. Então como é que a ajuda de Allah? Como é que a ajuda de Allah pode vir se nós continuamos a fazer pecado e continuamos a querer fazer dua? A ajuda de Allah, meus irmãos, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diz que o que eu tenho medo do meu ummah é este ummah a ter medo de quê? De morte. A ter medo de morte. Nós temos medo de morrer. Sahabas também não pararam. E depois eu digo uma coisa, meus irmãos. Nós temos que ter uma visão mais alargada, mais global. Não ver aqui em Moçambique umas coisas pequenas, lutar por coisas pequenas. Você tem que ter visão, umas coisas grandes. Coisas grandes é a preocupação do ummah. Quando você tem preocupação, quando tem um inimigo comum e lutar por esta causa, você há de deixar de lutar com coisas pequenas na tua própria casa. Quando alguém atacar alguma pessoa da tua família, vocês todos reúnem da mesma família, vamos fazer isto. Depois alguém diz, a mulher daquele tem este problema com o nosso irmão. Você dizer, deixa lá isto, podemos resolver mais tarde, vamos lá resolver este problema primeiro. Quando o muçulmano tem um inimigo comum, essas pequenas ikhtilaf, divergências, diferenças entre nós, há de ser automaticamente eliminada, porque aquilo, nós, da maneira que, quando nós vemos crianças virem a nós ter conosco, papá, aquele levou meu brinquedo, você diz, deixa lá, não sei o quê, por aquilo é coisas insignificantes para ti.
Então, quando nós temos coisas, preocupações grandes, fundamentais, então essas preocupações pequenas vão ser insignificantes para nós. Meus irmãos, nós que estamos aqui, nós só doar, sadaqa, constantemente afastar de pecado, aquilo que pudermos contribuir financeiramente, fazermos. Eu estava a ver quais são os países que estão a ajudar os muçulmanos, especialmente as pessoas de Gaza neste momento. Bem, são 2.000 pessoas que morreram, quanto? 1.400 pessoas. Aonde? No Gaza. Quantas pessoas morreram esta semana passada no Afeganistão? 2.000 pessoas. Alguém fala sobre eles? Será que há muçulmanos da primeira e da segunda? É um peso, duas medidas, e aquilo que o Ocidente está a fazer, que na Ucrânia tomou uma medida, a Palestina toma outra medida. É o que nós estamos a querer fazer também a mesma coisa entre muçulmanos. Meus irmãos, dunya, sunnat de Allah é nós tomarmos medidas com nossas próprias mãos e depois esperar a ajuda de Allah. A ajuda de Allah não vem assim, karamat, mu'jiza, milagres, não vem assim de repente. É preciso fazer um esforço da nossa parte para a ajuda de Allah vir. Meus irmãos, não há nada no mundo que mantém numa posição. A vitória no fim é nossa. Da maneira que os judeus também leem nossos hadiths, e eles também leem kitabs deles. Eles acham vitória para eles, nós também achamos que a vitória é nossa. Nós sabemos que Isa alayhi salatu wassalam há de vir, há de matar Dajjal no Lud, onde é? É ali no Palestina, onde vai matar, perto do aeroporto de Tel Aviv. É o Maqam Lud. Tudo já está definido. Mas a vitória há de vir com muito sacrifício. Kam min fiatin qalilatin ghalabat fiatan kathiratan bi'idhnillah. Quantos aqueles pequenos grupos, pequena quantidade de pessoas há de conquistar e há de ter supremacia sobre grandes grupos? Eu não quero falar politicamente, é por isso que não estou a tocar muito no assunto de Hamas, etc., porque há o fake news está espalhado de tal maneira, uma pessoa fica tão confuso na cabeça que não sabe o que é verdade, o que é falso. Se você está a ser utilizado ou não está a ser utilizado. Mas nós temos que ver tudo na forma religiosa e no contexto atual e no momento atual e o que nós, como muçulmanos aqui, podemos fazer. Por isso, meus irmãos, vamos fazer dua, pedir a Allah Ta'ala, fazer 2 rakat, fazer dua constantemente, afastar dos pecados e tentar ajudar os pobres, tentar ajudar ver os órfãos, milhares de órfãos, e não acreditar tudo naquilo que a mídia diz. O Corão é verdadeiro. Allah Ta'ala está a dizer: "Duribat alayhim dhillatu wal maskana." Allah está a dizer que eles vão sempre ser um povo de desonra. Allah está a dizer claramente. Agora depende do teu yakin, você dizer que não. Epa, eles estão a ter honra, estão a ter isto. Não,
Allah está a dizer isto. Depende do teu yakin. O que é que você acredita? Se você acredita na informação, no mídia, no ocidente, naquilo que o mídia está a dizer e não acredita no Corão, então você tem que usar calma de novo. Porque teu imã não é aquele imã. Allah Ta'ala diz: "Lu'ina alladhina kafaru min bani Israila ala lisan Daud wa Isa ibn Maryam." Allah está a dizer que Allah mandou lânat para eles. Um povo que Allah mandou lânat. E nós estamos a dizer que não, eles é que estão a avançar, eles é que são melhores, eles é que são melhores. Depende. Allah, conforme eu já disse, sentado só doar não é suficiente. É preciso mostrar a ação prática. É preciso fazer algo. Allah dê hidayat a nós todos. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.